A principal coisa até é a gente definir, identificar qual é a doença e não tratar a tontura como sendo a doença. A tontura, a gente tem que lembrar que ela é uma manifestação de uma doença. Como se fosse um sinal, É um então, sinal, de que algo está errado, não é isso? Que algo está errado. Que pode ser, como eu tinha falado, pode ser desde a manifestação de uma diabetes que a pessoa não identificou ainda, um problema de tireoide que não foi identificado, um aumento de colesterol, triglicéride que não foi identificado, até doenças próprias do labirinto. E vão desde doenças bem simples, né, com tratamento bem simples, com às vezes doenças que levam a quadros leves, até doenças mesmo com incapacitantes. Para você ter ideia, a tontura ela é considerada, em muitos estudos mostram, como o segundo sintoma, ou a segunda queixa mais debilitante, mais incapacitante, perdendo apenas para a queixa de dor, mesmo aquela dor intensa, incapacitante, seria a principal queixa, né, a pior delas, e a segunda, em muitos estudos de qualidade de vida, mostra a tontura intensa, né, como sendo o pior sintoma que uma pessoa pode referir. E a audição pode ser prejudicada, doutor, em alguns casos? Com certeza, como o labirinto está dentro do ouvido, é muito comum a associação dessas duas queixas, né? Perda de audição com alterações de equilíbrio. Ok, então vamos fazer um intervalo, doutor. Já já a gente volta a conversar. Olha só, gente, labirintite, será que tem cura? Qual é a melhor maneira de prevenir? Será que isso é possível? Esse é o nosso assunto depois do intervalo. A gente volta em instantes. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico, 3222-7420. Teresina recebe pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Badminton. É a TV Cidade Verde, junto com mais de 400 atletas de todo o Brasil, na segunda etapa da competição, que vale vaga para o Campeonato Pan-Americano nas categorias Jovem e para Badminton. Atletas piauienses estarão na disputa defendendo a bandeira do Piauí. Organize a sua torcida, de 24 a 27 de abril. Realização Confederação Brasileira de Badminton. Promoção TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Retina é a parte do olho formada por células nervosas. A retina é o local onde se forma a imagem ou visão que é traduzida pelo cérebro. Atualmente não existe transplante. Diabetes, hipertensão, traumatismos, inflamações e miopia acentuada podem causar descolamento da retina, que é um problema comum onde a retina se desprende da parte interna do globo ocular. Turvamento e embaçamento frequente podem ser manifestações do deslocamento da retina. Consulte sempre um oftalmologista. Óticas Diniz. Campanha de conscientização da saúde visual. Quando eu digo que eu comprei um Palio Fire, o frentista pensa. Meu sobrinho pensa. O morcego pensa. Eu? Como eu me sinto? O carro mais barato do Brasil. Novo Palio Fire 2014. Topa tudo. Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre labirintite. Você tem dúvidas? Está sentindo alguns dos sintomas da labirintite? Está sentindo tonturas? Está vendo tudo se mexer aí sem nenhuma explicação? Então fica ligado aqui na nossa conversa, o Vida Saudável trazendo o Dr. Victor Campelo, otorrino especialista no assunto, tirando todas as nossas dúvidas. Dr. Victor, a labirintite é hereditária? Muita gente tem essa dúvida e esse medo, né? Esse medo até faz um certo sentido, porque é mais comum, né, entre as pessoas que têm quadros labirínticos, ter um pai ou um parente que tenha, porque vários tipos de causa guardam essa relação. Isso não quer dizer, né, que fique bem claro, não quer dizer que para ter o quadro de tontura, de labirintopatia, que a pessoa tem que ter, ou o pai tenha que ter, né, ou o filho tenha que ter. Não quer dizer que seja um quadro 100% hereditário, mas existe uma relação. Por exemplo, a enxaqueca, que é uma causa comum, síndrome de Meniere, o próprio diabetes, estão mais relacionados na própria família, mas as pessoas que têm pais com esse problema, ou irmãos, parentes, eles têm mais tendência a ter do que as outras pessoas. Mas pode a pessoa aparecer com um quadro sem ter ninguém na família que tenha. Doutor Victor, e por que as mulheres geralmente são as maiores vítimas desse problema? Acontece mais com as mulheres? É um problema que é mais comum em mulheres. Além dele ser mais comum em mulheres, outro fator que faz a gente identificar mais em mulheres também, é o fato que as mulheres elas geralmente procuram mais o médico também. Mas é mais comum em mulheres, boa parte das causas principais, principalmente das doenças próprias do labirinto, elas são mais comuns nas mulheres.
Labirintite tem cura, doutor? Tem cura, boa parte dela tem cura e boa parte delas tem tratamento para poder a pessoa ter uma qualidade de vida boa. Ou ela tem controle ou ela tem cura, de forma que a pessoa não deve viver com os sintomas sem ter tratamento, porque existe toda a possibilidade hoje da gente fazer o tratamento e a pessoa ficar livre dos sintomas, né? Ou definitivamente ou com controle da doença. E qual é a hora de procurar um especialista, então? Qual é a dica para quem está em casa? Qual é aquela hora que você tem que correr para o médico? Bom, qualquer queixa que persiste por algum tempo deve levar a pessoa a procurar um médico para poder identificar a doença e fazer o devido tratamento. Isso é o ideal que aconteça. Muitas vezes o tratamento não deve ser feito, não precisa ser feito com o especialista. Algumas causas mais simples, às vezes, podem ser tratadas até com o clínico geral. Né? Mas essas causas persistentes, os casos mais complicados, eles vão necessitar de uma abordagem de um especialista que vai poder aprofundar melhor a investigação e, com mais experiência no assunto, vai poder acertar mais vezes e atingir um resultado melhor. E falando nisso, doutor, como é que é feito o diagnóstico, então, da causa da tontura? As pessoas, inclusive, têm medo de alguns exames. Por quê? É complicado ainda? O que mudou, então, em relação a isso? Existe também muito folclore ou muito medo do exame como era feito antigamente, né? Existem vários exames que são feitos, mas tem desde os exames para avaliar a audição, ao exame próprio que avaliam propriamente a função do labirinto. O que acontece é porque algum desses exames, ele às vezes, como ele vai fazer um estímulo no labirinto e a pessoa já tem um problema de tontura, pode desencadear no momento do exame a queixa de tontura. E é um temor que às vezes a pessoa tem. Mas hoje já diminuiu bastante assim, a intensidade desses sintomas e, inclusive, a grande maioria chega, faz o exame, após alguns minutos já está normal como estava antes e, inclusive, pode voltar para casa até dirigindo, muitas vezes, sem problema. Que bom, então. Então, os tratamentos, a questão dos exames, estão bem mais modernos e rápidos também, né? Antigamente, eu lembro que muita gente reclamava, né, doutor? E olha só, gente, falando nisso, quem sofre de labirintite sabe o quanto são ruins as crises de tontura, como o doutor Victor falou. Para evitar todo esse mal-estar e manter sob controle a doença, são recomendados alguns exercícios. É o que a gente vai ver agora. A especialista em fonoaudiologia, Érica Linardi, explica que alguns exercícios acompanhados a uma dieta específica e a atividades físicas podem ajudar no tratamento da labirintite. É um tratamento rápido dentro da fonoaudiologia. Dura 4 sessões, no período de um mês, uma por semana. E na terceira sessão, quer dizer, na terceira semana de atendimento, o paciente já tem realmente o resultado dos exercícios, se forem feitos conforme orientado na sessão. No início, há uma certa rejeição dos pacientes em relação aos exercícios, mas os efeitos benéficos são sentidos logo nas primeiras sessões. Eles têm muita dificuldade pelo medo, né? Então, assim, aquele paciente que diz, Érica, eu passo a marcha do carro, movimento a cabeça e tenho medo. Então, assim, para você colocar um paciente numa maca, movimentar, então ele tem uma certa restrição. Mas quando o paciente vê que o tratamento está surtindo resultado, que o exercício não é tão difícil, que é de realização simples, ele vai relaxando e o tratamento surte mais resultado. A especialista ensina quais são esses exercícios. O paciente está aqui deitado, aí a orientação é que ele sente, ele vai sentar, aí vai ficar por 30 segundos nessa posição, fecha os olhos e faz a mesma movimentação para deitar. Isso ele vai repetir em casa, também todo dia ao levantar e ao deitar por 10 repetições. Aí o que acontece? Geralmente a labirintite ela acomete um lado ou outro. Então ele vai ficar de lado. Isso. Aí aqui, do jeito que tá de lado, você vai olhar pra mim. Isso. O corpo fica, vem a cabeça, olha no meu dedo por 10 segundos. Depois retorna para a posição inicial. Vai fazer 10 repetições. É interessante que tenha uma pessoa que faça junto, até porque o paciente fica com medo de fazer, né, conforme eu falei no início. E aqui ele vai fazer tanto de um lado como do outro, tá? As outras atividades fica de pé, de frente para lá. Você vai promover uma marcha, ó, levanta um pé, levanta o outro, olhando para frente. Isso, não olha para o pé. Fazendo essa movimentação, na primeira sessão o paciente tende a pender para o lado. Então aqui ele vai estar treinando o equilíbrio, certo? Fez isso, fecha os olhos e faz o mesmo exercício. Levanta um pé, levanta o outro. Isso.
Isso, parou. Agora você vai caminhar com um pé na frente do outro, olhando para frente, não olha para o pé. Isso, um pé adiante do outro. Chegou lá na frente, volta um pé, não, de frente, volta um pé atrás do outro. Isso. Esses são alguns dos exercícios mais utilizados. Tem um horário do dia que o paciente sente mais a labirintite? Tem, geralmente é pela manhã quando ele acorda, porque ele está em jejum, o metabolismo dele está bem acelerado, né, não se alimentou direito, então ele geralmente esse horário é o que ele mais refere. Ou então quando chega do trabalho, que já está cansado, fez muita coisa durante o dia, o metabolismo está acelerado e ele está exausto, o corpo está pedindo para descansar já. Olha só que interessante essa técnica, né, doutor Victor? A maioria não conhece isso ainda é algo realmente muito novo. Queria que o senhor falasse um pouco mais do que a gente viu, acabou de ver nessa matéria, a importância desses exercícios. Me parece uma espécie de fisioterapia feita por um fonoaudiólogo, é assim mesmo? Queria que o senhor falasse mais e as vantagens disso. A gente foi tratado de um assunto assim, muito importante, né? Primeiro, a reabilitação vestibular, né, que é o nome dado a esse tipo de exercício, eles são exercícios próprios para tratar o labirinto. Então você viu que o telespectador pôde ver que os exercícios eles vão fazer esforço, levar o esforço dos órgãos que estão relacionados com o labirinto. É posição de cabeça, é a fixação ocular, o movimento dele, o caminhar. Então, em situações em que vai levar cada vez mais a um estímulo do labirinto. Porque é muito comum a pessoa, quando ela vai sentindo a tontura, ela restringir os movimentos, pensando que vai minimizar a possibilidade de aparecer a crise. Ela passa a se restringir cada vez mais, e o que é ruim para o labirinto, porque quanto mais a pessoa vai restringindo os movimentos, mais vai atrofiando ou vai diminuindo as informações do labirinto. Então ele vai ficando como se fosse mais fraco. É como, para entender, é como se você tivesse uma queixa de fraqueza no braço e dissesse, não, eu não vou fazer exercício porque eu estou fraco. Quanto menos você fizer exercício, mais fraco você vai ficar. Como se fosse atrofiando. Atrofiando. Né? Então, a mesma coisa a gente guarda para o labirinto. E esse trabalho é como se fosse um trabalho de resgate, a reabilitação vestibular. Porque ela vai fazer estímulos cada vez maiores, por isso que é feito em sessões, né, como ela falou. Essas sessões vão levando a estímulos cada vez mais intensos e induzindo a tolerância, a pessoa vai passando a conseguir, diante daquele movimento que ele sentia tontura antes, ele não sente mais. E uma coisa muito interessante é que a reabilitação vestibular, alguns anos atrás, ela não era tão aceita, mesmo no meio científico, e passou a comprovar a eficácia. E, além disso, passou a ser colocado como um tratamento já no início do tratamento, que no tratamento do paciente com tontura. Muitas vezes era colocado só para os pacientes que não resolviam com medicamento, não resolviam com a dieta, que iam para a reabilitação. Hoje não, hoje a gente já sabe que a reabilitação vestibular ela é importante, muitas vezes até no início do tratamento. Porque, só um comentário, que o remédio, por exemplo, muitas vezes ele vai tratar aquela irritação do labirinto, mas ele não devolve a função do labirinto. É como se você tivesse uma lesão muscular, não, só fazendo um paralelo, como se você tivesse uma lesão muscular e tomasse um remédio para diminuir aquela dor, né? Teve uma distensão. Aí você toma aquele remédio para diminuir aquela lesão, mas depois tem que fazer a fisioterapia, tem que fazer o exercício, senão você não ganha força de novo. Bem interessante. É o mesmo raciocínio que a gente leva em paralelo para a reabilitação vestibular e para as queixas de tontura. Que legal, então, nesse método. Mas eu vi também a médica falando ali na matéria, doutor, em relação à questão do levantar, da questão dos movimentos que a gente faz, principalmente quando acorda, né? Que é onde a pessoa sente mais a tontura. Qual é a maneira correta? A gente vê muita pessoa reclamando, tem pessoas que levantam da cama de repente e reclamam da questão da tontura. Existe realmente isso? O que existe de verdade nisso? Qual é a maneira correta da gente levantar da cama? Isso pode provocar tontura? Com certeza. Mesmo uma pessoa que não tem um problema, né? Porque quando você fica muito tempo na mesma posição, o organismo ele se adapta àquela posição, então ele guarda aquela informação, você está parado. Quando você muda bruscamente de posição, ele vai às vezes levar um tempo a se reprogramar que você está mudando de posição. Isso pode levar uma sensação de tontura, mesmo numa pessoa normal. Outra coisa é que quando você levanta, você sai na posição deitada para a posição em pé, o sangue, né, ele passa a ter um reflexo da gravidade. Então, existe uma diminuição do retorno venoso. E isso pode faltar um pouco de fluxo de sangue